Conheci o Jack e eu sabia que ele seria o melhor do mundo. Estou há 30 anos nesse esporte e nunca vi ninguém como ele antes. Na luta, terminar a luta, parecia que ele não precisava estar lutando daquela forma, mas ele mostrou que é um verdadeiro campeão hoje, espírito de campeão. Esse é o mesmo cara que vimos o Basel quase vencer, cara. Derrubar várias vezes. Esse é o mesmo cara que Gilbert Burns derrubou também 7 vezes anteriores, mas conseguiu no quarto e no quinto e ele disse até ao seu treinador: o Jack está muito escorregadio. O treinador respondeu: eu não dou a mínima, vai lá e derrube ele. Quinto, você pensa que com mais esforço ele poderia ter sido capaz de fazer isso no segundo e no terceiro round, mas no final das contas não é sobre o quanto Belal lutou errado, é sobre o quanto Jack Maddalena realmente fez certo. Ele lutou uma luta maravilhosa. Se tem um cara bom para lutar antes de você lutar contra o Islam, esse cara é o Belal. Que luta! Vou falar um pouco mais sobre essa luta quando estivermos perto dela. Mas sabe que estou muito animado, eu sei como vocês também estão, Jack versus Islam. Então, o que você faz com o Belal agora? Aparentemente, o Ian Gary, que eu acreditava ser o legítimo candidato número 1, o próprio Ian Gary já disse: não sou eu o próximo, será o Islam. É a luta que ninguém pediu, mas parece que é a luta que vamos ter que ver. Fala meus amigos, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do Dublando MMA. Estendo com vocês, rapaziada, e nesse vídeo vamos estar repercutindo a luta principal do UFC 315, Belal Muhammad versus Jack Della Maddalena. Maddalena agora é o campeão da categoria meio médio e estará fazendo a sua primeira defesa de cinturão. Tudo indica que será contra o campeão dos leves, Islam Makhachev. E nesse vídeo você vai acompanhar o que o treinador do Jack Della Maddalena falou no pós-luta, o que Daniel Cormier, comentarista da organização, também falou a respeito da postura do Belal Muhammad, e Chael Sonnen mandou a real e disse que estão cometendo uma injustiça com Belal Muhammad, já que ele não terá a chance de ter a sua revanche. Então já fica comigo até o final, o vídeo está muito bom, deixa teu like, deixa teu comentário aqui abaixo, já se inscreve nesse canal, não vai te custar nada e vai nos ajudar muito, beleza? Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Desde que conheci o Jack, eu sabia que ele seria o melhor do mundo. Estou há 30 anos nesse esporte e nunca vi ninguém como ele antes. Você fez um ótimo trabalho, você estava nervoso naquele quinto round. Parecia que você estava navegando tranquilo para uma vitória, mas mesmo assim ele estava ainda procurando a luta, terminar a luta. Parecia que ele não precisava estar lutando daquela forma, mas ele mostrou que é um verdadeiro campeão hoje, espírito de campeão. Nós não lutamos por decisões, lutamos para encerrar as lutas. Jack, olhe para ele, aquele olhar dele, e Jack é um finalizador. Ele só queria apenas terminar a luta, aí só mostra como Belal é duro, e ele fez o que precisava fazer. Ele estava meio perdido, mas se recuperou no final da luta. Mas Jack quis terminar as lutas, ele sempre quer terminar. Pensamos que ir para a decisão dos juízes é ir para o empate. Pessoal, esse cara é impressionante, ele parecia incrível essa noite. Sua defesa de queda parecia incrível. Jack Della Maddalena, ele era tão bom quanto já vimos no octógono antes. Eles diziam que quando você finalmente ganha uma oportunidade para lutar pelo cinturão, você precisa estar mais preparado do que nunca. E esse é o caso do Jack Della Maddalena hoje. O garoto tinha tanta confiança. Ambos os lutadores pareciam um pouco estranhos antes para mim. Quando a luta começou, o Jack estava esperando na porta do octógono por Belal. E Belal estava aqui dançando e eu pensei, ambos mostraram um pouco de energia nervosa hoje. Como a luta estava prestes a começar, mas quando o momento em que a luta começou, você poderia dizer que Jack estava em sua zona de conforto. Seu jab parecia fenomenal hoje. Ele estava alternando suas posições sem esforço nenhum. Ele estava defendendo quedas com uma taxa muito alta. Esse é o mesmo cara que vimos o Basel quase vencer, cara. Derrubar várias vezes. Esse é o mesmo cara que Gilbert Burns derrubou também 7 vezes antes que ele fosse capaz de nocauteá-lo. E essa noite contra Belal Muhammad, ele desistiu de quedar até o quarto round. Eu estava falando sobre o Belal na luta, dizendo que ele estava lutando a luta errada, cara. Porque ele estava de pé e negociando ali com Jack. Mas a realidade é que Della Maddalena, porque ele parecia muito bom. Sua mão direita acertou várias vezes, muitas vezes ao longo da luta. Que se Belal não tivesse um queixo tão bom, ele teria sido nocauteado. Acho que o que mais me impressionou na luta, fora a defesa de queda de Jack, foi sua vontade de lutar. Vimos esse garoto no Dana White Contender Series. E em uma batalha, então sabemos que imediatamente ele era um cara duro.
Sabíamos que ele não desistiria de si mesmo. Sabíamos que ele tinha um bom cardio. Nós sempre soubemos que ele teria uma trocação determinante e impressionante, mas a dureza estava de volta em plena exibição hoje, porque ele sofreu alguns danos, mas cara, ele distribuiu muitos danos a Muhammad ao longo de 25 minutos. Na quinta rodada, no quinto round, ele acertou uma joelhada que cortou muito o ex-campeão. E ele foi derrubado 2 vezes e voltou a se levantar. Foi direto no acelerador para cima. Sua combinação de socos foi incomparável. Quando ele começou a caçar e apenas jogando vários socos abaixo, realmente eu não tinha resposta para ele. Quando o ex-campeão, eu não sei, cara, eu não sei quanto a Belal, porque ele ficou muito assim, sem quedar, sabe, nos rounds anteriores, mas conseguiu no quarto e no quinto e ele disse até ao seu treinador: o Jack está muito escorregadio. O treinador respondeu: eu não dou a mínima, vai lá e derrube ele. E ele foi capaz de fazer isso no quarto e no quinto. Você pensa que com mais esforço ele poderia ter sido capaz de fazer isso no segundo e no terceiro round, mas no final das contas não é sobre o quanto Belal lutou errado, é sobre o quanto Jack Maddalena realmente fez certo. Ele lutou uma luta maravilhosa e agora ele é o campeão meio médio do UFC. E você pensaria que quando você consegue uma vitória grande como essa, há muito tempo para comemorar. Infelizmente para Jack Della não, imediatamente ele vai pegar o Islam Makhachev. O UFC disse outro dia na conferência de imprensa que se Jack vencer, Makhachev vai subir e lutar contra Jack para um campeonato mundial do meio médio, o número 1 peso por peso, o cara do mundo. E Della Maddalena vai voar, vai subir muitas classificações no peso por peso, e esse é um cara invicto no UFC, cara. Um cara que não perdeu em 18 lutas consecutivas. Agora ele carrega ainda mais confiança com ele de bater um cara como Belal Muhammad. Se tem um cara bom para lutar antes de você lutar contra o Islam, esse cara é o Belal, que luta. E ser capaz de defender aquela queda daquela maneira como Jack fez. Vou falar um pouco mais sobre essa luta quando estivermos perto dela. Mas sabe que estou muito animado. Eu sei como vocês também estão. Jack versus Islam. Cara, eu sinto muito apreço por Belal Muhammad. Ele vai sair muito mais forte dessa derrota, com certeza. Já vimos muitas vezes, quando um campeão mundial ele é derrotado, ele tem uma revanche imediata, mas especialmente se houver algum tipo de favor. Um curto prazo, por exemplo, é um direito. Imagine se o Islam tivesse perdido para o Moicano. Islam teria uma revanche imediata, certo? Mas não por causa da surpresa que foi. Mas ele teria conseguido pelo favor que ele fez de aceitar essa luta com um dia de aviso. De modo geral, acabamos de ver isso. O anúncio do Sean O'Malley, por exemplo. Ele vai lutar de novo pelo cinturão para tentar recuperá-lo. Ou a luta que estão trabalhando nisso, que é o Ankalaev versus o Pereira. Como se fosse muito comum que um campeão, especialmente quando há algum tipo de favor, uma cooperação feita por ele. Mas isso nem estava aqui na mesa. Isso nem estava um golpe, que seria o Islam. Eu acredito que esse negócio ele nunca tenha sido feito antes, né? Mas eu apenas coloquei isso aqui para perguntar uma coisa. O que você vai fazer com o Belal agora? E não é exatamente o mesmo que alguns dias atrás. Se você me perguntasse, você não se importa com o Belal, agora que ele lutou, né? Eu sinto que as pessoas vão ser muito mais gentis com ele. Eu sinto que as pessoas vão ser muito mais legais com ele, mais solidárias porque ele perdeu. Mas você só pode ser tão legal e solidário com ele só porque você viu o cara lutar uma luta que você queria que ele lutasse. Então o que você faz com o Belal agora? Aparentemente o Ian Gary, que eu acreditava ser o legítimo candidato número 1, o próprio Ian Gary já disse: não sou eu o próximo, será o Islam. Jack, o próprio Jack, ele já concordou em enfrentar o Islam. E essa luta seria ser feita. É a luta que ninguém pediu, mas parece que é a luta que vamos ter que ver. Então o que você faria do ponto de vista do marketing e o ranking? O que você faz? Meus amigos, deixa aqui abaixo a tua opinião. Você acha mesmo que Belal Muhammad, por conta da luta que ele fez contra o Jack Della Maddalena, merecia uma revanche imediata? Islam Makhachev está com razão em subir para a categoria meio médios e não abrir mão da categoria peso leve? Deixa aqui abaixo a tua opinião, se inscreve nesse canal, deixa o teu like, valeu, muito obrigado e até a próxima. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you
to do, man, they don't know.